Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal God's Plan. Você que está aqui, nós nos preocupamos com a sua evangelização, nós nos preocupamos com a sua salvação e com a sua santidade. No vídeo de hoje nós vamos introduzir, nesse segundo vídeo, se você não viu o anterior, confere lá na playlist, Know Your Church. Hoje nós vamos para o segundo vídeo e nós vamos falar um pouco sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, nós temos que compreender quem é Deus. Nós somos católicos e a primeira linha do credo católico é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A única forma de você negar todo o credo é você colocar não na frente. Não creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você nega o credo todo. Então, para que nós sejamos autênticos católicos, nós temos que entender quem é esse Deus que nós acreditamos. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. Os santos sempre buscaram a investigação da Santíssima Trindade, e um que nós falamos bastante é Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho era uma pessoa muito culta, ele era um filósofo, era uma pessoa assim que queria bastante entender o mistério da Santíssima Trindade. Ele vivia investigando, rezando e pedindo para Deus para poder entender. Até que certa vez ele teve um sonho, em que ele estava numa praia e ele viu uma criança cavando um buraco na areia. Então Agostinho perguntou para ela assim: mas o que você está fazendo? E ela respondeu: eu estou tentando colocar a água do mar dentro desse buraco. Então Agostinho, bem lógico, fala: mas não tem como você colocar a água do mar dentro desse buraquinho pequeno. E a criança respondeu: da mesma forma, não tem como você entender o que é a Santíssima Trindade. Turn down for what? Então, isso mostra pra gente o tanto que isso é complexo. Porque sempre, eu tenho certeza que eu também já tive, você talvez está tendo, você não consegue entender o que é a Santíssima Trindade. Porque, se você fez uma catequese lá na sua crisma, na primeira Eucaristia, daí eu tenho que falar pra vocês que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 pessoas em uma só. E aí a gente buga um pouquinho, mas como é que tem como caber 3 pessoas dentro de uma só? E a gente tenta entender as pessoas no sentido natural. Eu sou uma pessoa, tem outras pessoas, então são 3 pessoas em uma. São 3 pessoas separadas, são 3 pessoas juntas, como é que é isso? Realmente, isso é um mistério da fé, não tem como a gente entender, porque se Deus fosse compreendido, ele deixaria de ser Deus. Por isso que tem esses mistérios, existem coisas que nós não entendemos na revelação divina. Mas então, vamos tentar elucidar um pouquinho. É Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, a gente tem mais compreensão, que é Jesus, porque é a figura humana, o verbo encarnado. Então vamos falar de Deus Pai primeiro. Deus Pai, ele é o Criador. Quando a gente vê no credo assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, o que resume Deus Pai é Criador. Aquele Deus que nos criou por amor, e criou Adão e Eva, criou o paraíso, criou tudo para nós. O Filho, nós podemos resumir na palavra Salvador. Se a gente tiver que resumir a segunda pessoa da Santíssima Trindade em uma palavra, ela é Salvador. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o nosso santificador. Eu achei que era aquele estado lá no Sudeste. O Espírito Santo, ele é o nosso santificador. É aquele que renova todas as coisas e aquele que foi enviado do alto dos céus para os apóstolos. Vamos lembrar um pouquinho do Pentecostes, em que desceu o Paráclito, o Espírito como línguas de fogo desceu sobre os apóstolos e permaneceu junto com a igreja. Então o Espírito Santo, ele é o santificador. É aquele que dá a gente essa força nova, essa vontade nova de permanecer na santidade. É o Espírito Santo que traz isso para a gente. Agora, como é que a gente entende a Santíssima Trindade, 3 pessoas em uma? É aí que tá, a gente não entende. Mesmo que nós esforcemos toda a nossa capacidade mental, não tem como a gente entender na totalidade a Santíssima Trindade. Agostinho era um homem culto, ele era um doutor, tanto é que hoje ele é proclamado doutor da igreja, uma pessoa muito entendida, muito estudiosa, e ele não conseguia entender. Quiçá eu e você aí, talvez você, uma pessoa bem estudiosa, mas tantos maiores teólogos, tantos santos, eles entendem que é um mistério da fé. E a Santíssima Trindade é esse mistério. Mas vamos falar um pouquinho da essência de Deus. Deus, ele é imaterial, atemporal e incausável. Ou seja, não teve causa. Imaterial, nós entendemos o seguinte: Deus, ele está além da matéria. O que é matéria? Matéria é meu braço, matéria é essa caneta, matéria é esse celular que você está usando. É aquilo que a gente pode, é uma coisa palpável. Atemporal. Deus, ele existe fora do tempo. Sempre soltam aquela pergunta: mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu, porque ele existe fora do tempo e ele existe fora do espaço. Se a gente tenta encaixar Deus no nosso tempo, ele torna-se finito. Mas nós sabemos que Deus, ele é infinito.
Então ele sempre existiu, ele existe fora do universo. Como que eu vou explicar isso para vocês? Não tem como. E outra, ele foi não causado. Não tem como alguém ter causado Deus. Porque para causar Deus precisaria de um outro Deus. Mas se existia um outro Deus antes de Deus, como é que existiria o Deus? É um pouquinho complicado de entender. Então esse Deus maravilhoso que nós acreditamos, ele é dividido em três pessoas. Não três pessoas como nós. Não é três personalidades. Elas se conectam, elas se perfeitam, elas estão em uma perfeita harmonia. Sempre que a gente vê, a Santíssima Trindade ela está interligada. O Pai criou o Filho enviou o Espírito Santo faz com o Pai, com o Filho. E assim a gente entende na sua totalidade. A gente não consegue entender como ou de que jeito, mas a gente entende de que a Santíssima Trindade ela é perfeita. Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo, fica ligado para mais novidades aqui no canal, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a nossa página no Instagram, porque a gente está preparando muita coisa legal para vocês. Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais.